paz a todos. O Senhor me deu umas lições para a nossa vida em 2 Reis, capítulo 5, que fala: Naamã é curado da lepra. Aí do capítulo 5, você pode ler o capítulo todo, que fala da história de um grande homem. Ele era senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Só que este homem, na sua casa tinha uma menina que tinha sido levada como escrava. E ela deve ter observado e visto o comandante ali, o chefe do exército. Ela deveria ter percebido que ele tinha uma lepra, porque deveria ser escondido, né? Ninguém deveria saber. Mas aquela menina teve o cuidado de observar e ver. E ela foi falar com a esposa de Naamã, contar para sua senhora, que se ele fosse se encontrar com o profeta, o Senhor daria vitória a ele seria limpo da lepra. E a lição que eu trago para a nossa vida neste capítulo, nessa história de Naamã, é que muitas vezes as pessoas que estão em volta não sabem o que está no nosso interior, nem o que estamos passando, nem a luta e a batalha que está travada no nosso interior. Mas Deus, Ele sonda, a palavra de Deus diz que o Senhor sonda o mais íntimo do nosso interior, do nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele sabe a necessidade de cada um que estamos precisando. E diante da necessidade que temos, o Senhor envia socorro, envia ajuda. Aí o Senhor me colocar no meu coração nesta noite. Se você está aí desanimado, na sua casa, não sei como você está, no seu interior, no seu coração, que você está sentindo. O Senhor diz para ti que levante-se, vá procurar ajuda, vá buscar ajuda no Senhor. Aquela menina falou com a sua senhora que se o Naamã fosse até o profeta, o Senhor curaria da sua lepra. E ele foi. Só que quando ele chegou lá no profeta, ele achou que o profeta ia bajular, ia falar algo para ele, porque ele era o chefe do exército. Mas não, Deus queria tratar com o Naamã também. Porque muitas vezes o que acontece em nossa vida é um tratar do Senhor Deus moldando o nosso caráter. Porque às vezes tem algo em nós que precisa ser mudado. E o Senhor muda através da circunstância, o que acontece, das situações, é que o Senhor aproveita aquele momento, aquela ocasião para nos moldar, para nos mudar, para nos fazer diferente, para nós ter mais fé, porque diante das lutas e das dificuldades, das coisas que passamos, a gente aprende a ter experiência com Deus. Porque no meio das lutas que a gente percebe o quanto Deus cuida da gente, o quanto o Senhor Deus cuida nos mínimos detalhes. Cada luta que a gente vai passando, cada processo na vida que a gente vai passando, a gente vai vendo a mão do Senhor sobre a vida da gente. Uma porta se abre, pessoa chega para nos dar a mão usada por Deus, para dizer: estou aqui, para lhe apoiar, para lhe ajudar, conta comigo. Isso é Deus na vida, é Deus usando as pessoas para nos ajudar. Quando essa menina foi falar com a senhora dela sobre o chefe, era Deus que já estava tocando no coração daquela menina para ajudar aquele homem, porque ele estava leproso. Ele era um chefe do exército. Se fosse descoberto que ele estava leproso, ele ia perder o cargo dele, ele ia ser desmoralizado diante da sociedade, porque naquela época um leproso não podia ter convívio com a pessoa das famílias deles, com a sociedade, não podia. Quando ele chegou lá no profeta, o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele não queria, ele reivindicou, achou que como ele chefe do exército, como poderia aquele ele mergulhar, a água estava suja. Mas aí o servo dele falou para ele que custava ele tentar. Muitas vezes também nós não queremos tentar melhorar, não queremos tentar algo para nós viver bem, viver em paz.
Deus está dando aquela posição, aquele milagre, a gente não quer entrar por aquela porta porque acha que deveria ser uma porta maior. Às vezes a gente não quer entrar nas portas menores, nas oportunidades que Deus dá. Mas Deus dá a oportunidade, entre. Se você vê que vem de Deus, que é coisa certa, entre pela oportunidade que Deus deu. E se levante. Se levante para receber sua vitória. Não fique desanimado, não. Se é um emprego que tentou e não conseguiu, se é algo na vida que tentou e ainda não conseguiu, não desanime. Lute, vá em frente. Naamã deu 7 mergulhos para que a lepra fosse sarada, mas a Bíblia diz que ele ficou com a pele como pele de bebê. Porque Deus faz assim. O Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Se tem algo em sua vida que ainda falta ser terminado, vai terminar. Deus vai completar a vitória e você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e te dê vitória em tudo.